ansiedade crônica e de uma hipersensibilidade emocional. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Muito boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas. Daremos início agora à transmissão da 27ª Audiência Pública de 2025 para tratar do projeto de lei do Executivo que institui a implantação de microflorestas urbanas no município de Campinas. Quem conduzirá os trabalhos é o vereador Luiz Iabico, que fará uso da palavra a partir de agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde primeiramente aos funcionários da TV Câmara que está proporcionando essa transmissão ao vivo da 27ª Audiência Pública que tratará do projeto de lei complementar PLC 32/2025, processo 243143, de autoria do prefeito municipal, que institui a implantação das microflorestas urbanas no município de Campinas e o seu programa de adoção, estabelece seus objetivos, processos, limitações, responsabilidades e benefícios dos adotantes. Informo ainda que esta audiência está sendo transmitida através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 do Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no Facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarecemos ainda que a população poderá participar da audiência através do link disponível na página inicial do site www.campinas.sp.leg.br. E quero fazer bem-vindos a todos aqui na Câmara Municipal de Campinas, primeiramente do meu lado aqui o vereador Wagner Romão, membro da Comissão do Meio Ambiente, compondo a mesa também Ângela Guirão, que é nossa convidada, bióloga e assessora técnica da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agradeço a presença também do Luiz Fernando Vogel, engenheiro agrônomo da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, representando aqui o secretário Brás Adega Júnior. Agradecer também a presença de João Pedro Sangalete Serrano, engenheiro florestal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, representando nesse ato o secretário Ernesto Paulela, que é o secretário municipal de Serviços Públicos. E queria também reconhecer, agradecer a presença aqui da Maria Cabral e Tereza Penteado, do Resgate Cambuí, obrigado pela presença. E a presença também de José Antônio de Oliveira, vice-presidente do CONDEMA. Logo nós abriremos as perguntas dos presentes. Gostaria de propor aqui ao meu colega vereador Wagner Romão, os seus cumprimentos, Wagner, por favor, antes da gente fazer a proposta dos trabalhos. Por favor, à vontade. Boa tarde a todos, a todas, ao nosso presidente Luiz Iabico, vereador. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer a vinda da Ângela Guirão, da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, do João Pedro Sangalete Serrano, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com quem a gente já pôde conversar num programa da TV Câmara, o Questão de Ordem, a respeito das microflorestas, e também o Luiz Fernando Vogel, também da Secretaria do Clima. E também quero aqui agradecer a presença também da Maria Cabral, da Tereza Penteado, do Resgate Cambuí, e do José Antônio, que é o vice-presidente do CONDEMA. É sempre muito importante que as entidades da sociedade civil, as representações de conselhos possam estar presentes
nas audiências públicas que a gente organiza aqui na Câmara, especialmente aqui na Comissão de Meio Ambiente. Também agradecer a presença dos assessores, das assessoras, outras pessoas que estão aqui, pessoal da TV Câmara, os nossos colegas trabalhadores aqui da Câmara. Então, o tema da arborização urbana, ele é fundamental para que a gente possa considerar as cidades de uma maneira adequada para os desafios que nós estamos enfrentando, né? Claro que esse tema é um tema muito antigo, né? Campinas sempre foi vista como uma cidade de destaque a respeito da arborização e, infelizmente, nos últimos anos, né? Esse destaque ele vem perdendo espaço para processos de impermeabilização cada vez maiores. Agora a gente tem convivido com cortes muito drásticos, né? O nosso entendimento é esse, de que os cortes das árvores têm sido muito drásticos, de um processo também de terceirização de serviços em que a gente não consegue manter equipes que possam fazer a manutenção das árvores que nós temos na nossa cidade. Então, esse tema é um tema muito caro para nós, vereador Iabico. Sim. E, inclusive, eu presido a Frente Parlamentar do Meio Ambiente e do enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. E no próximo sábado, nós vamos fazer no próximo sábado, dia 20, agora 22, dia 24, próximo sábado 24 de maio, a partir das 9 horas, nós vamos fazer a segunda reunião da frente, que nós vamos discutir exatamente o tema da arborização urbana. Muito bom. E vamos ter a professora Raquel Gonçalves, da Unicamp, o Gilberto Machel, que é engenheiro florestal e ativista do Mobiliza Barão, também ligado ao Fórum Socioambiental aqui de Campinas. E nós convidamos também os representantes aí da Secretaria do Clima e da Secretaria de Serviços Públicos, que a gente espera possam estar presentes também para colaborar conosco nas discussões, né? Campinas deve receber uma das etapas da elaboração do Plano Nacional de Arborização Urbana, então é muito importante que a gente esteja muito aquecido para essas discussões. E hoje eu acho que nós vamos ter aqui com o PLC das microflorestas urbanas também um ponto importante, né? Algo que a gente tem que considerar como positiva, né? Uma ação positiva que a Prefeitura vem adotando e que é muito importante que nós possamos compreender melhor, entender melhor, até para que a gente possa aqui na Câmara fazer os aperfeiçoamentos necessários ao projeto de lei que está entrando em discussão aqui conosco. Então é isso, vereador, e agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador Wagner Romão. A Frente Parlamentar das discussões da mudança climática está em boas mãos. Eu assisti à primeira audiência de Vossa Excelência um mês e meio atrás, excelente reunião, muitos presentes, muitas autoridades na área. Eu tenho certeza que quem puder estar aqui na Câmara Municipal no plenário sábado, começa às 8 ou às 9? 9. Às 9 da manhã, aprenderá muito com os debates. O vereador Vini Oliveira, por favor, venha conosco aqui. Sente-se aqui conosco, chegando aqui Vini Oliveira, prestigiando a audiência pública que vai tratar das microflorestas. Eu gostaria de, antes de passar a palavra aqui aos técnicos, dizer que essa Câmara tem muita capacidade, vereador Wagner, de debater esse assunto, colocar em votação e aprovar esse projeto. O senhor mesmo disse, o adensamento do asfalto na cidade de Campinas, a urbanização excessiva em Campinas é muito grande, então as ilhas de calor cada vez mais crescem e aumentam, né? E é necessário mitigar essas ilhas de calor, porque essas ilhas de calor é que provocam, colaboram, né, com as grandes tempestades, aí, com as chuvas fortes que têm acontecido recentemente em Campinas. E essas microflorestas já são práticas em algumas cidades do mundo. Já ouvi dizer, eu preciso ler mais a fundo, lógico, mas na cidade de Tóquio, Paris, São Paulo, já existem as microflorestas justamente para eliminar os focos do calor excessivo. E em todo local que é colocado essas microflorestas, depois os técnicos poderão dizer, há um resfriamento de 2, 3 graus centígrados a menos, causando ali um combate ao calor excessivo do local, né? E a tendência da urbanização da população das cidades cada vez mais aumenta. Existe uma expectativa que daqui a 10, 15, 30 anos
quase 90% da população será urbana. Com isso, a impermeabilização também será maior e com isso a necessidade das microflorestas aumentará. Eu gostaria de propor aqui um plano aqui, vereador Romão, passar a palavra aos técnicos, o tempo que eles forem necessários usar, cada um dos 3 convidados pode se interagirem aí, e depois nós abriremos as perguntas de Vossa Excelência, do vereador Vini e do nosso público presente aqui. Pode ser assim, gente? Então, a Ângela, né? Pode ser Ângela primeiro? Pode ser Ângela. Fica à vontade, o microfone à sua disposição. Deu vermelhinho, já... Ligou aqui. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Ângela Guiral, da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E no âmbito deste projeto que regulamenta, né, então, a implementação das microflorestas no município de Campinas, inclusive com um olhar aí da adoção, estendendo já uma prática e uma política que já existe no município, justamente a análise que veio da Secretaria do Clima foi com o olhar e priorização das áreas onde a gente tem as regiões em que as ondas de calor elas são maiores no nosso município. Então, no âmbito do Plano Local de Ação Climática, que a gente finalizou ano passado, ele vai fazer um ano, né, o Plano Local, ele estabeleceu dentro das análises de riscos climáticos justamente as regiões da cidade em que a gente tem esse risco mais acentuado. Então, o projeto de microflorestas ele vem também para casar com este problema, este risco que o vereador colocou muito bem aqui para a gente, do calor extremo e que ele vai se acentuar nos próximos anos. Então, inicialmente, só fazendo essa contextualização e agradecendo a oportunidade ao vereador Romão e ao vereador Iabico. Obrigado. João ou Luiz? Pode ser, pode ser. Boa tarde a todos. Eu sou João Pedro, sou engenheiro florestal de formação, trabalho na Secretaria de Serviços Públicos. Falar um pouco desse... Boa tarde, vereador, por favor. vereadores, colegas. Falar um pouco desse projeto de arborização de microflorestas. Esse projeto ele foi uma concepção do prefeito, Dr. Dário Saad. Ele vislumbrou essa metodologia de implantação de microflorestas, trouxe para a Secretaria de Serviços Públicos, para o secretário Ernesto Paulela, e prontamente colocou toda a equipe dele para desenvolver todo esse projeto. Como muito bem trouxe o vereador e a Ângela, atualmente esse projeto a gente está tendo como início as regiões que sofrem mais com o calor excessivo. Hoje a gente já implantou 10 microflorestas. Dessas 10, 8 foram na região do Campo Grande. 6 foram na região do Campo Grande, que é uma das regiões que o pessoal do PLAC, da Secretaria do Clima, trouxe como uma região de calor excessivo, de ilhas de calor. Então, nós fizemos o início com o protótipo no Taquaral, no Balão do Cartódromo, que foi um protótipo para a gente ver a produtividade, como que ficaria paisagisticamente aquela distribuição de espécies, e depois nós fomos replicando para as outras localidades. E então nós já fizemos 6 no Campo Grande, e agora nós estamos começando a estudar as áreas para levar para o Ouro Verde, que é a nossa próxima zona, que a gente sabe que tem uma região de calor também, e vamos replicar aí por toda Campinas, conforme demandas, conforme oportunidades, e esperamos fazer até 200, né? A ideia nossa, o projeto é fazer 200 microflorestas nesses 4 anos de mandato. Muito bom. Luiz Fernando? Meu nome é Luiz Fernando Vojo, eu sou engenheiro agrônomo da Secretaria do Clima. Hoje eu atuo na Coordenadoria do Verde. A gente faz projetos de recuperação de áreas degradadas, né, com plantio de árvores. Então, no rural, esse adensamento é mais comum aí para a gente fazer o plantio de nascentes, proteção dos córregos, rios. E aí a gente sabe, como a Ângela trouxe, quando a gente trouxe isso para cidades, né, dentro do PLAC,
os locais que tinham a maior demanda aí de aumento das temperaturas, para a gente combater essas mudanças climáticas. Então, as microflorestas trazem também esse conceito que a gente já faz no rural, né, de um plantio mais adensado, com espécies nativas regionais, que além de combater as mudanças climáticas, são importantes para a fauna, né, são importantes para o paisagismo, para o contexto da cidade. Nas cidades faltam árvores, então as microflorestas trazem esse adensamento, traz essa qualidade aí ambiental para as cidades, né? Então, nesse sentido, a gente está apoiando aí também esse trabalho, né? Tanto na escolha das mudas, depois na regulamentação dessas etapas. A gente já tem dentro da Secretaria toda a resolução que regulamenta depois como é o projeto, quais são as etapas, o processo de análise e acompanhamento desses plantios, no caso de empresas privadas que fazem os plantios. Então, a gente vem com esse apoio, com esse conhecimento técnico. Ok, obrigado. Antes de passar as perguntas, eu gostaria que o vereador Vini Oliveira ficasse à vontade para suas considerações e seus cumprimentos. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, presidente. Gostaria aqui de desejar uma boa tarde a todo o público presente, a quem nos assiste pela TV Câmara. Estou aqui mais para entender sobre esse projeto, para aprender também com humildade. Agradeço aqui também ao vereador Wagner Romão, que já está com conhecimento sobre esse projeto, com uma dedicação também, e ao nosso presidente aqui, o vereador Luiz Abico. Ok, eu gostaria já, passando as perguntas, vereador Romão, o senhor está escrevendo tanto, deve ter um monte de perguntas nesse assunto. O senhor pode iniciar aqui as perguntas para os nossos convidados. Depois que cessarem as questões na mesa, a gente passará para os convidados. Não, a minha pergunta principal aqui, ela é bem pontual. O projeto de lei projeto de lei complementar 32 de 2025, que é esse que está em pauta, né? Ele caracteriza no seu artigo 1º o que são as microflorestas, né, em 3 itens ali. E mais basicamente ele vai falar o projeto de lei como um todo vai falar do programa de adoção das microflorestas urbanas no âmbito do município de Campinas, fala dos seus objetivos, fala de quem pode adotar uma floresta, entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedades de amigos e bairros, pessoas jurídicas. A adoção será formalizada por um termo de adoção, celebrado entre o município e o adotante. Haverá um requerimento dirigido à Prefeitura de Campinas. A adoção de uma microfloresta urbana pode destinar-se à implantação da microfloresta urbana, à conservação e manutenção de microfloresta urbana já implantada ou realização de atividades culturais, educacionais, ambientais. Enfim, cabe ali uma série de responsabilidades aos adotantes. E, enfim, aí vai caminhando para o seu final o projeto de lei, né? O que eu fiquei me questionando aqui, quando da leitura do projeto, é o quanto essa adoção, né? Porque entendo o seguinte, quer dizer, uma microfloresta que não é adotada, ela é de responsabilidade do município, né? Como tem sido, como a gente tem podido acompanhar, eu já verifiquei em algumas regiões da cidade, ali no Campo Grande, no Balão do Laranja, ali no Cartódromo, e pelo que eu vi aqui no processo, já há uma série de outros lugares, né, da cidade em que há uma identificação de implantação das microflorestas. Mas eu fiquei pensando se essa não é uma grande oportunidade para que a gente possa incentivar, sobretudo, não só entidades da sociedade civil, mas, sobretudo, empresas, né, que possam ter como seu possam oferecer alguma contrapartida, né? A gente fala muito dos impactos de vizinhança em empreendimentos, né? Há toda uma legislação a respeito disso no campo do urbanismo, mas também a gente sabe que a gente precisa, na verdade, incentivar cada vez mais que também essas entidades não públicas, né, entidades privadas, possam realmente proceder a
a esse tipo de solução, né, para as questões que a gente está lidando, essas questões do calores extremos e assim por diante. Então, como o artigo 6º prevê a implantação da microfloresta urbana como uma possibilidade, e que eu queria entender mais é se há, em termos de que incentivos, né, que empresas, entidades da sociedade civil podem ter para essa ação, né? Porque o que eu fiquei um pouco a minha impressão é que talvez a gente possa aperfeiçoar o projeto de lei de maneira que a adoção seja realmente incentivada, né? Eu não consegui verificar no projeto de lei formas mais concretas de incentivo para que essa adoção seja efetivada, né? Seja por entidades da sociedade civil, associações de moradores, pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas. Entendo aqui que pessoas jurídicas também incluem a possibilidade de que empresas possam fazer essa adoção, né? Porque eu entendo que, quer dizer, o desafio que nós temos de fazer com que Campinas volte a ser conhecida como uma cidade muito arborizada, como um exemplo para o país e para o mundo, passa também pelo incentivo a que essas, né, não só o município, mas que também empresas possam adotar essas florestas. A gente tem a legislação referente à adoção de praças, que eu acho até que poderia ser aperfeiçoada, né? Mas eu penso que essa pode ser uma oportunidade para que a gente realmente incentive aqui tanto as empresas como, eventualmente, entidades da sociedade civil, associações de moradores, que possam receber algum incentivo para essa adoção. Penso que isso pode ficar mais claro no texto, se vocês têm ideias a respeito disso, como que a gente pode dialogar nesse contexto. Esse é o meu principal ponto, vereador. Obrigado, vereador. Ângela, Luiz ou João, já querem? Então, vereador, eu acho que alguns pontos. O primeiro, o próprio vereador Luiz Iabico, ele já trouxe aqui, que é a parte da alteração, da melhoria no microclima local. Então, assim, pode não... A microfloresta, ela traz benefícios diretos e indiretos. Então, tem muitas empresas que elas têm uma praça lindeiro à sua empresa, ao seu comércio, e eles podem fazer essa adoção, que hoje já existe, já é muito comum na secretaria, adoção de praças. Que a empresa, ela adota a praça, faz a manutenção, isso alivia a Secretaria de Serviços Públicos na sua parte de mão de obra. A empresa, ela consegue colocar uma placa informando que ela é adotante daquela praça, no caso. Estou fazendo um paralelo com a praça, porque é uma lei que já existe há mais de 10 anos na Secretaria, que dá muito certo. Mas a gente consegue transferir isso para microflorestas. Se ele tem um comércio ali, ele consegue implantar uma microfloresta numa praça lindeiro ao seu empreendimento, o que for. E aí tem a série de benefícios diretos e indiretos. Diretos, a gente pode melhorar paisagisticamente, fica uma área mais confortável com uma microfloresta, reduzindo temperaturas, trazendo a avifauna, que isso, determinados locais, determinadas culturas de pessoa, ele é muito gratificante a pessoa ter essa mudança de paisagem diretamente. Então, eu acredito que, por mais que não tenha um retorno financeiro para a empresa, tem todos essas melhorias indiretas, podemos dizer assim. Pode. Depois eu complemento a resposta. Sim, eu entendo isso, né? E acho que os benefícios indiretos diretos e indiretos nesse aspecto são muito interessantes mesmo. Mas eu lembro que a gente conversava, inclusive no programa Questão de Ordem, né? A respeito dessa necessidade desse entendimento de que, inclusive, não é porque as microflorestas... porque o plantio das microflorestas, ela exige também, além do plantio, uma manutenção, né? Quer dizer, uma preocupação com a manutenção, com a proteção do que vai ser plantado ali. E o próprio
a própria justificativa aqui do projeto, que me parece bem fundamentada aqui em termos das áreas, né, de outros municípios em que esse tipo de prática é adotada, ela também apresenta ali o custo para a implantação da microfloresta, e acho que não só da implantação, mas de mudas, alambrado, total com alambrado, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: qual é o tipo de incentivo? Acho que a gente não pode prescindir de pensar num incentivo econômico também, né? Às vezes, talvez até fiscal, né? Para que a gente possa realmente, com força, né? Com ênfase, provocar a sociedade civil e provocar os agentes privados da cidade, né? Claro que tudo de maneira regulamentada por essa lei ou pela prefeitura, por alguma regulamentação que possa vir, mas provocar a que esses entes possam, sobretudo as empresas, possam realmente promover essa adoção desses espaços, né? Então, eu acho que, infelizmente, no mundo capitalista que nós vivemos, né, nós ainda precisamos desse tipo de incentivo para que essa prática possa ser disseminada e que as empresas possam, enfim, considerar isso como um benefício, né? Lá na região eu tenho passado pelo Campo Grande, já vi as microflorestas lá, mas tem uma área, por exemplo, ali na região de Barão Geraldo, ali na Giuseppe Scofaro, ali na área que vai ficar próxima do CNPEM, e é bem em frente o Santander ali, né? Então tem todo um debate sobre um TAC ali, que há muito tempo foi estabelecido, mas que não foi executado, né, de maneira consequente. Ali é uma das áreas em que você tem um grande, quase que uma pastagem ali, né, e que caberia muito bem uma ação, não necessariamente da prefeitura, porque tem outras áreas públicas em que você pode, né, que a prefeitura, que eu já vi aqui que vocês estão pretendendo fazer a microfloresta, mas que ali é certamente uma área de propriedade do Banco Santander e que teria todas as condições para que fosse ali uma área de arborização muito forte, né, muito extensa. E então assim, a minha questão, na verdade, ela está relacionada a isso. Como que a gente pode incentivar financeiramente as empresas a que elas possam ser parceiras nesse projeto? Eu posso dar uma sugestão para o vereador Romão aqui? Sim. E aos técnicos das duas secretarias, das vantagens que a cidade terá com as microflorestas. Eu estudei esse projeto antes de vir aqui na sessão. Por exemplo, a biodiversidade, vereador, nós teremos, isso, quer dizer, são argumentos para você chegar nas empresas locais e eles visualizarem os benefícios que aquele espaço, aquele bairro terá com a microfloresta e, consequentemente, a cidade de Campinas e a população. A biodiversidade, as microflorestas ajudam a aumentar a biodiversidade local, não é? Proporcionando habitat para diversas espécies de flora e fauna. Isso é automático. A qualidade do ar local. As árvores têm um papel crucial na filtragem de poluentes e na produção de oxigênio, além de capturar o CO2. A regulação da temperatura, aquele ambiente fica com mais frescor, né? A gestão da água, nós estamos falando tanto aí, o debate que eu e o Romão estamos levando aí, vamos levar à frente, que são os piscinões, né, Romão? Aquele assunto em frente ao Hotel Vitória, ainda está em pauta. A gestão da água é importante hoje aqui no debate da Câmara. É um processo que a cidade tem que dar solução. O Poder Executivo entrou no empréstimo grande no BNDES para solucionar esse assunto complicado que são os piscinões. As microflorestas ajudam a controlar a escorrência de água, promovem infiltração de água no solo e podem reduzir o risco de enchentes e erosão, não é? O armazenamento do carbono, isso todo mundo sabe que as árvores capturam o CO2. Espaço de lazer e convivência. Educação ambiental. Esses espaços podem servir como áreas de aprendizado e sensibilização sobre a importância da preservação da natureza e da sustentabilidade. Olha que interessante, Romão. Valorização imobiliária. A presença das áreas verdes pode aumentar o valor dos imóveis ao redor, né? Tornando os bairros mais atrativos para residências e negócios. É mais um motivo para levar para as empresas a adotarem as praças. Promoção de práticas sustentáveis. Microflorestas podem incentivar a adoção de práticas sustentáveis ambientais
envolvendo a comunidade em projetos de conservação e reflorestamento. E apoia a economia local, pode gerar oportunidades para ecoturismo, atividades de lazer e até mesmo produtos florestais sustentáveis como frutas e árvores nativas. Não sei se é o caso das espécies que vocês estarão plantando. Eu até gostaria de saber depois quais as espécies principais que estarão plantadas, né? Essas vantagens, só para finalizar, destacam a importância de integrar as microflorestas no planejamento urbano, contribuindo para cidades mais sustentáveis e resilientes. Ontem eu li rapidamente também no artigo que cidades como Tóquio, Paris e São Paulo já praticam esse tipo de política pública nas suas cidades. Eu gostaria depois que um de vocês me confirmasse isso. E também quais as principais espécies que serão plantadas nesses locais e quantas microflorestas estão projetadas durante esses próximos 4 anos? Então, vereador, começando do final para o começo, a gente estabeleceu uma meta de 200 microflorestas. Com os tamanhos, eles variam de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, chegando até 2.000, 300 mil, 300 mil não, até 2.000, 3.000 metros quadrados, dependendo das características locais. E em relação às espécies, a gente está utilizando espécies da Mata Atlântica e também do Cerrado, que são os 2 tipos que a gente tem aqui em Campinas. Dentre as espécies, a gente está... vale ressaltar que todas as espécies a gente produz no viveiro lá no Xangri-Lá, aqui de Campinas. Então, são todas produzidas por nós. Tem jatobá, jequitibá, pitanga... existem, claro, frutíferas, pitanga, uvaia, toda essa... A gente faz questão de colocar frutíferas também, por causa principalmente da avifauna, né, que está presente, peroba, que é a árvore símbolo de Campinas. Então, a gente está usando exclusivamente espécies nativas da nossa região. Então, assim, por mais que a gente use espécies nativas, espécies nativas da região de Campinas. Isso é importante deixar claro também. Ok. E em relação às cidades, é verídico isso. Tóquio, na Holanda é bem comum, na França. Aqui no Brasil, a gente já viu exemplos também em Belo Horizonte, em São Paulo. Então, não é uma invenção do zero nossa. Tem base em outros locais e a gente só replicou aqui para Campinas. Muito bem. O vereador Vini quer fazer uma colocação? Depois eu passo aos convidados. Não, por enquanto sem colocações, presidente. Só quero aprender mais um pouco e ouvir sobre esse projeto, que eu acho um projeto, inclusive, de muita importância para a nossa cidade. Não só para a nossa cidade, você mesmo citou, né, presidente? O senhor mesmo citou Tóquio, o exemplo de São Paulo também. Obrigado, vereador. Vereador Romão, mais uma... Não? Eu gostaria de passar, então, a população aqui que está nos visitando. Alguém tem desejo? Por favor, microfone para a nossa convidada, a Tereza Penteado. Fica à vontade, Tereza. Tereza, seu nome, seu identificação. Oi, boa tarde. E a quem você vai dirigir a pergunta aqui? Tereza Penteado, do Movimento Resgate Cambuí. Na realidade, não é uma pergunta só, eu tenho várias coisas para comentar. Vamos lá. E a primeira delas... Eu vou pedir para eles anotarem aqui já, então. A primeira delas seria sobre o parecer do CMDU, porque pela lei orgânica, no seu artigo 174, o plano diretor e qualquer alteração às normas a ele correlatas receberão, antes de serem submetidas à apreciação da Câmara, um parecer do Conselho. E, pelo que eu olhei no site, não consta. Eu trouxe aqui o parecer que a gente aprovou na última reunião do CMDU. Inclusive, eu mandei para essa casa, se não me engano, na segunda-feira. E a Débora foi a única que me respondeu, mandei para todos os vereadores. E ela respondeu que já tinha sido encaminhada, inclusive, para a direção da casa. Essa pergunta, só para, antes de você passar para a segunda pergunta, o técnico aqui da Câmara já disse que o parecer foi solicitado. Está aqui. Tem esse ofício aqui, né? Mas ainda não está aqui. Mas não chegou para nós oficialmente para
para anexar aqui ao projeto, tá, Tereza? Mas foi solicitado, sim, parecer assim. Não, vocês sempre solicitam. Acontece que, por esse item da lei, não pode vir para a Câmara enquanto não chegar. Ah, sim, isso nós vamos aguardar o parecer, anexar. Hoje é somente uma audiência pública para discutir o assunto que é necessário. Tá, porque é um parecer muito importante. O projeto está tramitando, viu, Tereza? O projeto está tramitando, ainda não passou pela legalidade, tá. Nós vamos debater muito. Até lá, tenho certeza, você me deu, eu vou pedir até para os técnicos estudarem cobrada, para chegar logo e a gente anexar aqui. Eu já mandei, se quiser anexar aquele lá, pode anexar, mandei essa semana. Ok. Para todos os vereadores. Ok. Obrigado. Então, por esse parecer, a gente, inclusive, solicita que seja ouvido o CONDEMA também, que tenha um parecer do CONDEMA, já que nenhuma secretaria, até onde eu sei, pediu nada para o CONDEMA, tá certo? E esse é um assunto 100% do CONDEMA. Sim. Então, é muito importante, isso está no nosso parecer do CMDU, que seja... Deixa eu ver como é que ela pôs. Vai ter a participação do CMDU e do CONDEMA na sua elaboração. Ok, nós vamos programar esses assuntos todos aqui. Tá. Aí, outra coisa. Eu pus várias coisas aqui. Vamos ver por aqui. Aonde consta no projeto de lei que serão regulamentados por decreto os detalhes, o rito, a adoção, termo de adoção e etc. Só para ter uma ideia como Campinas funciona, a lei complementar, que é a outra da adoção de praças, que também precisaria de um decreto, ela é de 2020 e o decreto saiu agora em maio de 2025. Né? Então, esse daqui vai demorar quanto tempo? Não, isso vai ser diferente. Isso vai ser sempre vai ser diferente. Né? Vamos ver. Não, a gente corre, né, Romão? Tomara, né? É que agora, vamos ver, né? Agora estamos aí, Romão. Agora tem gente boa. Então, mas só um comentário, né? Só um levantamento que a gente faz, né? Do que acontece em Campinas. Bom, sim. Uma outra coisa. Não, está aqui. Outra coisa que tem é que fala na cidade mais sustentável. Aqui a gente faz uma parte que a arborização urbana tem mais e maior efeito do que as microflorestas. Então, nós estamos falando de microfloresta e estamos destruindo a cidade. Tá certo? CPFL detona, MB detona, DPJ detona, a cidade está um caos, não tem árvore, as árvores estão sendo retiradas, estão sendo plantadas árvores anãs, mudas pequenas, que vão demorar 40 anos para crescer, e quando crescer não vão dar o efeito que dariam as árvores frondosas e grandes, que é o que a gente precisa. É uma política totalmente contra as árvores frondosas, grandes e importantes. Então, plantando arbusto, árvore de muda pequenininha, enfim, nós temos isso lá no Cambuí. Nos nossos inventários, que a gente tem 4 inventários, era um patrimônio que em 2013 ou 15, não me lembro o ano, valia mais de 13 milhões. São 2.000 e poucas árvores apenas, teriam que ser 8.000 e poucas, seguindo a lei 11571 de 2003, que tem que ter uma árvore a cada 10 metros, que isso não é obedecido, tá certo? Então, é um patrimônio que está se perdendo, porque a cada árvore que você tira desse patrimônio, você está perdendo todos esses valores, e hoje em dia você não tem mais o mesmo valor que você tinha. Eu tenho todos esses dados. Ok, Tereza. E mais uma coisa. Depois eu queria que os 2 engenheiros dessem uma... Onde que eu marquei? Espera aí. Falassem sobre o espaçamento, porque eu vou comentar aqui o que um técnico me enviou. Em 10.000 metros quadrados, no espaçamento já adensado de plantio convencional 3x2, utilizamos 1.667 mudas. Eles, que é o projeto da microfloresta, estão plantando 3.240 mudas em 1/3 dessa área. O espaçamento de 3x2 já poderia ser considerado microfloresta,
sendo mais adequado para a devida manutenção e desenvolvimento das plantas. 1 metro quadrado para cada árvore, ou seja, espaçamento 1 por 1, nem eucalipto e pinos para a produção de madeira são assim. Uma vai sufocar a outra, vão entrar em competição e alguém vai morrer. E ficarão muito esticadas, chamamos estioladas, sem resistência, com caules muito finos e sem área de copa. Então, eu gostaria que depois ouvir os dois sobre... dois, né? Os dois, um é agrônomo e o outro é florestal, eu gostaria dos dois. Mais uma pergunta? E mais uma coisa, eu queria ter uma ideia de quanto ficou a implantação da primeira microfloresta no Taquaral. Ok, obrigado, Tereza. Obrigada. A Maria Cabral quer fazer uma pergunta? Não precisa. Agora é o José Antônio. José Antônio Oliveira, por favor. Isso. Olha, vamos lá. Pois Boa não. tarde. Boa tarde a todos da mesa, os presentes aqui, a Tereza, a Maria, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e, assim, o ponto de partida não pode ser outro senão de que a gente quer apoiar iniciativas como essa, tá certo? A gente quer só fazer, tem algumas considerações que eu gostaria de destacar aqui, para debater, tá certo? Né? A primeira questão que me vem desde quando eu comecei a observar assim, as primeiras implantações, né, das microflorestas, é assim, quem escolheu os locais? É só a prefeitura? Né? Eu penso que eu quero reivindicar aqui, enquanto representante no Condemo da sociedade civil, que a sociedade civil tem a voz nessa escolha aí. Essa é uma das reivindicações, né, que eu tenho. Por exemplo, já conversando até com a Adegas, a semana passada, lá nos corredores da prefeitura, eu estava junto com uma pessoa que faz parte de um grupo que está começando a fazer um reflorestamento numa área ali no Jardim Pauliceia, perto daquela estação do Pague Menos ali, né? Com sacrifício danado e tal. Aí eu disse a ele, o Ilo, o amigo que está à frente do grupo. Aí abordamos o secretário, falando: olha, secretários, vamos estar junto lá para poder implementar essa microfloresta lá, nesse local, né? Porque foram implementar ali naquela região, no Balão do Laranja ali, perto do posto de saúde, né? E aí tem dentro disso que eu estou dizendo, tem uma outra questão, né? Eu acho assim que nós temos que ver a implementação desse projeto de forma mais integrada a todas as demandas do mundo urbano, né? A demanda do mundo urbano é muito mais que floresta, né? Por exemplo, num lugar, você implementou ali no Balão do Laranja, é um lugar de passagem de pessoas, de estadia de pessoas. O número de plantas naquele lugar lá, dado o adensamento, tira a possibilidade, por exemplo, de ter um banco de convivência, né? Então, eu penso que esse projeto deve estar ligado também, deve estar tendo atenção para essas outras questões urbanas, né? A questão do lazer, da convivência, né? Junto com essas questões que já foi levantada aqui, que o vereador Luiz Abico aí estava dizendo, né? A questão amenizar o microclima de cada região e tudo mais, né? Bom, essa era uma das questões, sabe, que eu tinha aqui. E eu levantei algumas coisas aqui e gostaria, assim, então, que vocês, né, quando for fechar o projeto, a aprovação do projeto, que observasse outros estudos, por exemplo. Tem estudos que trabalha com sistemas agroflorestais urbanos, por exemplo. Tem estudos maravilhosos, olha, que propõem, por exemplo, considerar a questão das áreas verdes junto com outras demandas, a produção de alimentos, né? E a prefeitura tem um projeto de hortas comunitárias em APPs. É preciso, eu estou levantando isso, que é preciso tentar conciliar
essas demandas, sabe? Isso é condição para uma cidade sustentável, né? Por exemplo, no cinturão, na periferia de Campinas, tem as hortas comunitárias, periurbanas, né? Com APPs. A implementação desse projeto precisa, a meu ver, atentar para todas essas outras demandas, tá certo? Inclusive de produção de alimentos, tá? Essa é outra questão aqui que eu estou levantando, tá certo? Bom, por hora, eu acho até que eu vou ficar por aqui, né? E não sei, não tem uma pergunta, mas basicamente, então, quanto à participação da sociedade civil, como é que vai ser, né? E eu, vereador Wagner, a mim, e vocês também, os técnicos, a Ângela, o Luiz, né? Muito mais que chamar a empresas a adotarem essas áreas, vamos tentar envolver a comunidade na preservação dessas áreas, no conhecimento da importância delas, introduzir nessas áreas também plantas frutíferas, como eu disse, que já está tendo essa preocupação, né? E eu acho que essas questões precisam muito ser levadas em conta, está certo? Obrigado. Mas a gente acho que vai conversar mais aqui, né? A gente obrigado, depois volta. Obrigado, Zé Antônio. Obrigado, Tereza. Quero que o Tiago Lira, presidente da Condemos, sente aqui do seu lado aí. Senta aqui, por favor. Faço questão. Você já tem uma pergunta? Quer perguntar depois? Então, senta conosco, por favor. Obrigado. Eu passo, então, a mesa aí para que possam responder as questões da Tereza e do Zé Antônio. Bom, vamos lá. Do Zé Antônio, ele falou, é fundamental, né? A gente sempre trazer ações de educação ambiental, que a gente... na Secretaria do Clima, trabalho com esses projetos de recuperação de áreas degradadas. Quando a gente fala de urbano, se não tem junto a ação de educação ambiental, é muito difícil, né? Ação de educação e, às vezes, até equipamentos públicos, né? Como que nem a gente trata dos parques lineares, de praças. Então, você transforma uma área degradada numa área de uso socioambiental, né? Então, é fundamental a educação ambiental andar junto dessas ações. Eu ia falar também uma questão do incentivo, né, das empresas que o vereador falou e passou. Eu acho que quando a gente tendo esses projetos, essas empresas, elas, você citou o Santander, mas outras empresas buscam a gente, né, que eles têm a responsabilidade ambiental hoje dentro do seu processo produtivo, né? Então, muitas delas buscam área para fazer compensação, para cuidar, para fazer adoção. Então, eu acho que tem bastante gente aí aguardando essa regulamentação justamente para adotar essas praças, para implementar suas ações de responsabilidade ambiental, né? Hoje está todo mundo fazendo suas contas de emissão de carbono para tentar zerar suas emissões, para tentar fazer essas compensações e elas também sempre falam de fazer as ações junto com os funcionários que eles querem implementar. Então, a gente tem já alguma demanda que eles querem fazer, eles estão ansiosos por isso. Então, eu acho que a gente vai conciliar essa vontade aí com esse projeto que está sendo regulamentado. Com relação ao espaçamento, a gente falou aqui de um espaçamento 3x2 e até você citou o eucalipto, né? Que é justamente... a gente usa hoje um espaçamento de 3x2 num plantio de recuperação, que é o cálculo básico. Mas, na verdade, esse espaçamento foi trazido dos plantios de eucalipto, por exemplo, para um plantio de recuperação, porque a gente consegue mecanizar, dar um cuidado mais fácil dessas áreas,
você entra com espécies pioneiras e aí elas precisam de mais luz, mais incidência de luz. Isso é... Só que na natureza, aí você falou 2 engenheiros, mas a Ângela também é bióloga, essa dinâmica, depois quando a gente vai encerrar esse termo, essas plantas elas estão crescendo em todos os locais, próximas, algumas árvores maiores, distantes. Então, a gente fazer esse adensamento para a criação das microflorestas, claro, algumas árvores terão predominância, outras podem morrer, e aí vai ter o crescimento de algumas espécies pioneiras, e as secundárias elas vão crescer mais lentamente mesmo, e com o passar do tempo elas vão se destacar e ficarem maiores. Então, esse é um processo ecológico, né? Você adensar mais, não vejo tanto prejuízo. E então é que essa cultura do 3x2 aí não é nada da natureza, né? A gente que pensou nesse espaçamento para mecanizar os tratos, e no caso do eucalipto, que é uma espécie exótica que precisa de crescer a pleno sol, ele produz muito mais no espaçamento 3x2. Se você fizer um plantio mais adensado, você não vai produzir eucalipto. Então, mas na natureza não, essa dinâmica é diferente, né? Então, e os tratos são áreas menores, então a gente vai fazer, normalmente não, é roçada manual, né? Então você tem um cuidado, é mais fácil de você fazer isso. Se fosse grandes áreas, aí você adensar 1 por 1 e plantar 50 hectares de recuperação, aí isso dificulta muito o trato, né? Então é nesse sentido do adensamento, tá? Obrigado, Luiz. Alguém mais quer fazer uma colocação da mesa? Por favor, Pedro. Continuando o que o Luiz falou, eu acho que eu não vou acrescentar nada no que ele falou em relação ao espaçamento, porque ele foi muito bem com a colocação, que é justamente por isso que a gente está fazendo esse adensamento maior do que o convencional, que é para as árvores ter essa competição saudável. A gente está fazendo adubação com o composto que a gente produz na usina verde verde sustentável. Então, assim, é uma área que a gente está fazendo adubação, então, com certeza a gente vai ter sucesso. E também porque, só contextualizando que a primeira microfloresta que a gente fez no balão do cartódromo, a gente usou espaçamento 1 por 1, e nas outras agora, por isso que a gente fala, que ali foi o protótipo. Então, a gente percebeu que 1 por 1 estava bem adensado, agora nessas outras a gente já está estudando qual que fica melhor, se é 1,5 metro, então a gente já está aumentando um pouquinho, mas seguimos nesse método de bem adensado. E agora um outro ponto que o professor falou, a respeito das áreas, a gente já tem até recebido da população 156 solicitando a análise e plantio de microflorestas em algumas localidades, e aí depois isso vem para a gente, para a parte técnica, a gente faz a análise, vê se aquele local é de fato possível a implantação ou não. Então, assim, a gente pede até aproveitar o espaço aqui para a população, se ela tem o desejo de uma microfloresta no local, se ela está vendo uma oportunidade de plantio, manda para a gente via 156 que a gente consegue já suprir essa necessidade. Muito bem. Queria fazer aqui, dar as boas-vindas ao vereador Benê Lima. Vereador, por favor, tenha espaço, se você quiser participar, fazer uma pergunta conosco, fique à vontade, tá? Ok, estão à vontade. Alguém mais? Vereador Romão? Não, eu quero aqui valorizar a fala tanto da Tereza como do José Antônio, por conta de algo que acho que a gente percebe também, de uma certa dissociação aqui nos trabalhos da Prefeitura, entre a Secretaria do Clima e a Secretaria dos Serviços Públicos. É bom que vocês, né, que estão técnicos aqui de ambas as secretarias, que acho que aqui o que predomina no projeto de lei, né, mantém-se como uma atribuição de serviços públicos, né? E aí eu acho que a gente perde, acho que essa necessidade é fundamental, né, que a gente possa integrar mais as ações, né? E às vezes a gente se sente um pouco órfão realmente da Secretaria do Clima, né, que tem essa vocação para tratar da questão ambiental com mais propriedade.
A gente, inclusive, fez o convite para participação na nossa reunião de arborização urbana, que vai ser no próximo sábado, na reunião da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente. Bem-vindo. E a Secretaria do Clima repassou essa atribuição para serviços públicos, né? Então, a gente queria um pouco entender também essa questão e afirmar a importância de um debate técnico, ambiental, né? Referente também aos desafios que nós estamos encontrando com relação às mudanças climáticas. Por vezes é muito, né, paradoxal essa atribuição tão direcionada para serviços públicos com relação às árvores, porque aí realmente não vai ter uma preocupação ambiental correspondente, coerente, né, e se pensar no todo da questão que está colocada. Então, essa é uma pergunta realmente, na verdade é uma colocação, acho que já bem assentada, né, de experiências que nós temos, inclusive na relação com a sociedade civil, inclusive na relação com o CONDEMA, a respeito disso. É muito difícil chegar na Secretaria de Serviços Públicos e conseguir ter uma interlocução que possa ser, digamos assim, condizente com a preocupação que nós entendemos que deve ter a questão da arborização. Quer dizer, a arborização não pode ser pensada como uma questão de serviço público, mas ela tem que entrar na agenda do clima na cidade, ela tem que entrar na agenda ambiental da cidade, ela tem que ter esse elemento, e daí a importância de que o CONDEMA possa também ser consultado a respeito desse projeto de lei. E quero aqui também concordar com o Zé Antônio a respeito dessa importância da participação da sociedade civil, né? Eu ressaltei aqui a questão das empresas e, oxalá, a gente possa realmente, né, que as empresas tenham responsabilidade ambiental, queiram participar dessa atividade, né? Mas talvez isso precise ser incentivado, sobretudo para as pequenas empresas, os pequenos comércios, né, que possam ter algum tipo de incentivo a respeito disso. Mas acho que permanece essa questão a respeito de como a sociedade civil, como as associações de moradores podem também ser incentivadas a ter essa responsabilidade também, a compartilhar com a prefeitura essa responsabilidade em lidar com essa questão, e como que a gente pode, né, aí sim articular projetos, porque embora a receptividade aqui, né, a receptividade da resposta que o Luiz Fernando colocou a respeito da questão ambiental foi positiva, né, Fernando? Mas no projeto de lei, salvo engano, a gente não tem assim uma indicação explícita a respeito disso. Aqui nós temos, no inciso 2, aqui, essa ideia da cultura de preservação, né? Mas acho que também falta um direcionamento, talvez a própria Secretaria da Educação, né? Como é que a gente pode articular a Secretaria da Educação, ou seja, que ela também se responsabilize pela educação ambiental de uma maneira, né, mais incisiva, e, de novo, que a gente possa aproveitar toda essa oportunidade que está sendo colocada aqui com a questão da microfloresta. Então, é um projeto, é uma iniciativa que a gente faz a louvação, né? A gente entende que é importante, mas talvez a nossa atribuição aqui seja extrair tudo que a gente puder dessa iniciativa para que a gente possa realmente criar cultura, criar educação, criar conscientização, né, nas empresas, nas pessoas, na sociedade civil, nas associações de moradores e assim por diante. Então, acho que o aperfeiçoamento do projeto de lei ele pode vir nesse sentido, né? Queria manifestar aqui essa minha posição. Obrigado, vereador Romão. Vereador Benê Lima, fique à vontade, se o senhor quiser. Tá tranquilo? Gostaria de colocar novamente a população que está aqui no... Tereza, mais uma vez? Sim. Vamos lá. Eu queria que fosse respondido o que não foi respondido. Porque a gente quer ter uma ideia de quanto ficou essa implantação da primeira microfloresta. E outra coisa, como é que resolve fazer? Qual é o projeto para você fazer o espaçamento 1 por 1 e ele não é o correto, entendeu? Então, assim, a gente gasta tempo e dinheiro... 1 por 1 foi experimento. E matéria... Então, mas não importa. Se você tem agrônomo... Peraí, deixa eu acabar de falar, então, por favor. Se existem agrônomos, se existem técnicos e se existe gente para estudar,
É inconcebível você fazer um negócio que não vai dar certo. E acabou de falar que 1 por 1 não deu certo. Então, assim, a gente perde tempo, dinheiro, entendeu? Muda e não vai dar certo, porque vai morrer. Tanto que agora não está fazendo mais. Agora, então, eu queria saber qual é a base de estudo para se chegar nesse 1 por 1 e qual outro estudo que está sendo feito agora e qual a medida do espaçamento agora, além do valor. Por favor, obrigada. O custo e o espaçamento, o Luiz Fernando, ou o João, ou a Ângela. Primeiro, Tereza, em nenhum momento eu disse que deu errado. A gente está trabalhando, a gente fez o primeiro experimento, o experimento foi um sucesso. No entanto, por causa de mão de obra, número de mudas, aí a gente viu que a gente vai ter o mesmo sucesso, aumentando um pouco o espaçamento, a gente vai ter a mesma, o mesmo resultado, a mesma efeito paisagístico, e aí então por isso a gente aumentou o espaçamento. Em nenhum momento eu disse que deu errado ou não. E a gente não está jogando dinheiro fora, a gente está estudando. No entanto, quando a gente colocou 1 por 1, a gente percebeu. Está com adensado, está com um efeito de paisagem legal, é isso que a gente quer. Então, nas próximas, a gente falou assim, a gente pode aumentar um pouco mais o espaçamento, que vai continuar tendo o resultado que a gente quer, que foi o que a gente conseguiu no protótipo. Em relação aos custos, a gente não tem ainda esses custos, acho que a Câmara pode responder isso futuramente, que a gente vai buscar esses custos e aí responder para vocês. Obrigado, João. Pois não, Vini, liga o microfone aí. Nós temos aqui o custo estimado. Eu posso citar para a senhora o custo estimado. Aqui o custo unitário, custo estimado para a área de 200 metros quadrados. Total apenas o plantio, R$ 3.000. Total com alambrado, entre 7.520 a 9.780. Custo estimado para a área de 300 metros quadrados. Total apenas plantio, R$ 4.500. Total com alambrado, entre R$ 10.150 a R$ 12.410. Custo estimado para a área de 500 metros quadrados. Total apenas plantio, R$ 7.500. Total com alambrado, entre R$ 15.410 a R$ 17.670. E, por fim, custo estimado para a área de 1.000 metros quadrados. Total apenas plantio, R$ 15.000. Total com alambrado, entre R$ 27.430 a R$ 37.500. Obrigado, vereador Vini. Obrigado. Mais uma coisa, Romão? O nosso presidente lá, o Tiago Lira, por favor, Tiago, à vontade. Bem, boa tarde. Meu nome é Tiago Lira, estou presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Estou aqui com uma tarefa aqui, senhor presidente. Pois não. Também de abrir esse canal de diálogo aqui com a Comissão de Meio Ambiente, e a gente tem a intenção também de fazer isso com a presidência da Casa. A nossa próxima reunião do Conselho de Meio Ambiente, a gente vai votar o texto de um termo de ajustamento de conduta que o CONDEMA pretende firmar com a Prefeitura, e a gente vem construindo essa articulação. Primeiro, para que o CONDEMA volte, ou seja, efetivamente, cumpra efetivamente o papel que está previsto na legislação que cria o CONDEMA, né? E também na lei orgânica do município, né? O Conselho de Meio Ambiente, ele é um conselho que tem um capítulo na lei orgânica do município, né? E está lá dizendo, inclusive, como órgão central, né, da gestão da qualidade ambiental do município de Campinas. Daí a gente tem que fazer uma reflexão que, segundo a nossa legislação, esse órgão central da gestão da qualidade ambiental, ele sequer é consultado num processo como esse, sabe? Então, quando a gente vê na legislação que tem um artigo, um parágrafo, não sei bem, um inciso, que fala sobre participação popular, mas na prática, a gente já começa sonegando a participação popular do órgão que deveria ser exatamente esse espaço onde a gente tem o encontro da participação popular com a demanda do poder público, com a academia, com os institutos de pesquisa.
E daí, por muitas vezes, na minha militância, dentro do Conselho de Meio Ambiente, no CONGEAPA, no CONCIDAD, no Conselho da Arie, Mata Santa Genebra, no Conselho de Meio Ambiente de Piracaia, etc., eu sempre fico me perguntando por que o poder público ele abre mão de um instituto tão importante como o Conselho, onde está reunido muitos saberes, e na cidade de Campinas, talvez como poucas cidades do Brasil, a gente tem um conselho repleto de especialistas, pessoas assim, mas muito capacitadas, e que podem contribuem cotidianamente, apesar da sonegação da participação, né? Inclusive da sonegação do ouvido do governo, de sequer ouvir, né? Porque quando sequer se passa pelo conselho, e a gente tem conselheiros do governo no conselho. O conselho não é um órgão que está a par da administração. O conselho é um órgão da administração pública. E a gente tem membros do governo no conselho, e um projeto dessa envergadura, do impacto que ele tem na sociedade, e da importância, a gente não vai aqui negar a importância dele. O conselho sequer é ouvido, sequer é escutado, consultado, num conselho que é deliberativo, senhor presidente. Então, a gente não está falando de um conselho consultivo, está falando de um conselho que é deliberativo. Então, assim, daí começa, eu acho que começa muito ruim. Então, a gente, na minha gestão aqui na presidência do conselho, eu estou me propondo a construir esse canal de diálogo e a gente tentar superar isso. Para a gente não ficar nesse desgaste da discussão, da participação popular, e a gente conseguir efetivamente se aprofundar no debate técnico, político, econômico das medidas que são tomadas pelo governo e que estão no âmbito do CONDEMA. Então, eu estou procurando construir, gostaria de construir, senhor presidente, aqui com essa comissão também, um ajuste de conduta, para que essa comissão não aceite projetos vindos do Executivo sem parecer do CONDEMA. Então, a gente vai fazer também do mesmo modo, vamos propor no pleno do Conselho, vamos votar um texto e vamos encaminhar aqui para a Câmara, conversando, obviamente, com os senhores, né, com a presidência da Comissão de Meio Ambiente e com a presidência da Câmara dos Vereadores, com o vereador Rossini, e para que a gente consiga construir isso, porque se o governo vai desrespeitar o trâmite, não vai passar, porque está previsto na lei, vereador, não estou inventando nada aqui. Sim. Não tem nada na minha cabeça. Está lá na lei. O Conselho de Meio Ambiente ele tem que deliberar sobre os projetos de lei, etc, etc. Eu poderia até aqui citar aqui ipsis literis, a legislação não vou fazer, mas está a legislação do CONDEMA lá. Então, quando o governo não faz isso, essa comissão aqui tem que ser a primeira, essa casa tem que ser a primeira a dizer não. Tem que voltar lá e tem que ter um parecer do CONDEMA, como está previsto na legislação. Então, eu gostaria muito de ter um tempo com o senhor para a gente construir isso coletivamente e a gente conseguir superar isso. Quanto ao projeto, assim, eu particularmente, eu acho sempre muito relevante plantar árvore. Eu venho plantando árvore de guerrilha há muito tempo aqui na cidade de Campinas, às vezes até fora do que está previsto na regulação, por exemplo, da SMA 32. Mas eu acho que o Poder Executivo não deve ir por o caminho de um plantio de guerrilha, digamos assim. Mas eu ainda, mesmo assim, eu ainda vejo com muito bons olhos que a gente consiga implantar um monte de árvores pela cidade, mesmo talvez que não tenha efetividade de todas vingarem e tal, mas que a gente consiga aumentar o maciço arbóreo na cidade de Campinas. Mas sem, por outro lado, a gente fazer disso uma política para escantear ou para esconder uma política fracassada de arborização urbana. Então, essa não pode ser a política simplesmente para esconder uma política que não está dando certo na cidade, que é a política de arborização urbana. Então, eu não vou me alongar, senhor presidente, eu acho que eu queria praticamente dar esse encaminhamento aqui. O CONDEMA vai pautar isso também. A gente fez uma conversa lá com o secretário dos Serviços Públicos e com a Márcia Calamari, a sua diretora lá, e tiramos lá um compromisso. Eles vão apresentar esse projeto no CONDEMA também, a gente vai fazer uma discussão, que a gente puder contribuir também, a gente vai encaminhar contribuições através da comissão, da Câmara Técnica responsável do CONDEMA. Mas é isso, assim, eu queria trazer à tona mesmo e publicizar que o CONDEMA está fazendo essa discussão para ajustar essa conduta, para que a gente tenha um máximo de harmonia e que toda essa especialização dentro do CONDEMA ela pode ser aproveitada de forma efetiva
e superada, inclusive, né, já passado mais de 20 anos da legislação do CONDEMA, uma legislação avançada, feita pelo ex-prefeito Antônio da Costa Santos, saudoso prefeito Toninho. Passado todo esse tempo, né, a gente espera a efetivação dessa legislação, né, que é uma legislação avançada, apesar de mais de 20 anos já, né. Então é isso, agradeço, senhor presidente, a oportunidade aqui e o espaço. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Tiago. Pela ordem, senhor presidente, só para... Posso fazer uma colocação? É só para responder o Tiago, meio por cima, assim, que eu cheguei um pouco atrasado, estava em outro compromisso. Quando você fala dessa forma, você tira um pouco a credibilidade do secretário de Clima, né? Eu aposto que o prefeito não tenha feito assim, no sopetão, um projeto tão interessante como esse. Não que ele não estou se fazendo também do seu conselho, mas eu acredito muito na técnica do prefeito e na qualificação do secretário do Clima e do Meio Ambiente, o Brás, e eu acredito na sua capacidade. Não estou falando que vocês não deveriam ser consultados, com certeza, mas do jeito que você falou, você tira um pouco a credibilidade do secretário. O prefeito, ele é médico, né? Mas por isso que tem as pastas do secretariado. Então, só para responder meio por cima, não estou tirando sua credibilidade também. Creio que vocês também têm que ser consultados, porque é um conselho importante. Mas eu quero deixar claro aqui que o prefeito consultou, sim, é um projeto do secretário do Meio Ambiente, que, por sinal, tem um currículo muito interessante. Não sei se você já conseguiu dar uma olhada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Benelino, pelas coisas. Eu quero somente... Presidente, só para eu falar, vereador, assim, não é muito uma questão com o secretário do Clima. Acho que nem tem nada a ver com o secretário agora, propriamente. É uma questão que se alonga, vereador. Obrigado, Tiago. E não é opcional para o governo consultar ou não CONDEMA. Então, se o secretário é muito bom ou muito ruim, isso não muda nada em relação ao nosso papel do conselho. Somos 36 conselheiros de diversas áreas. E o nosso papel está descrito por lei, vereador. Então, assim, não é opcional para o prefeito de Campinas, nem para o secretário do Clima, ou para qualquer outro secretário, nem para essa casa, nem para o senhor cumprir a legislação. Eu estou lá na função de presidente do CONDEMA, eu estou amarrado à legislação, ao regimento interno do CONDEMA, estou obrigado a cumprir essa legislação e esse regimento interno. Do mesmo modo, está o prefeito e está todo cidadão sujeito à lei. Então, eu acho que não é opcional, não é uma questão com o secretário do Clima. Não é opcional, é obrigatório, está na legislação. Não, entendi. É apenas para não tirar a credibilidade do secretário. Mas obrigado, parabéns. Vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, Tiago. O senhor tem certeza, senhor, nesse parecer, esse termo de conduta que o senhor quer tratar aqui com o presidente da Casa Rossini, será bem-vindo. Vamos conversar, vamos debater. O vereador Romão está comigo aqui na Comissão do Meio Ambiente. É um bom caminho para se conduzirmos juntos os debates aqui do meio ambiente junto ao CONDEMA. Gostaria que... colocar aqui mais, vocês querem mais alguma colocação, senhores técnicos, Ângela, Luiz, João, Pedro, senhores vereadores, o vereador Romão? Não, quero só também aqui fazer coro àquilo que o Tiago apontou, né? Porque assim, nós temos essas obrigações, que são as boas obrigações do poder público, né? Que é ouvir os conselhos da cidade, né? Campinas tem aí uma tradição, inclusive, de ter criado conselhos antes da necessidade federal, né? Da criação desses conselhos. Então, o CONDEMA, o CMDU, o próprio CONGEAPA, né? A gente também está numa discussão a respeito da indicação que foi absolutamente sem discussão dentro do CONGEAPA, né? de que o secretário do Clima também presidisse o CONGEAPA. É claro que há uma possibilidade legal de que isso ocorra, mas a tradição dentro do CONGEAPA, nos últimos anos, foi a de que tenha a ocorrência de uma discussão dentro do próprio Conselho, né, sobre qual que é a pauta do Conselho, quais são as atribuições desse presidente, enfim. Então, a gente tem uma luta importante aí para que a sociedade civil possa ser protagonista desses conselhos que, em geral, tem metade sociedade civil, metade representantes do governo, do poder público, né? Então, eu queria ressaltar isso. E para finalizar também, convidar tanto ao Luiz Fernando, como ao João Pedro, como a Ângela, né? Nós temos no sábado, então, esse debate sobre a arborização urbana, uma reunião da Frente Parlamentar de Meio Ambiente e pelo enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. Nós enviamos ofício às secretarias, né, às duas secretarias. Nós vamos ter pessoas da sociedade civil num momento
num sábado pela manhã, em que a gente tem mais condição de ter as pessoas participando, né? A gente, infelizmente, tem esse problema aqui. 4 horas da tarde é um horário impeditivo para as pessoas que trabalham e que também são ativistas da causa ambiental. Então, eu queria aqui convidar publicamente a que vocês possam participar, ou que esse convite possa ser estendido. A gente sempre faz convite ao próprio secretário, né? Mas a gente sabe que na expectativa de que ele possa designar pessoas que possam compartilhar conosco seu conhecimento. Então, nós vamos fazer um debate mais amplo, não é um debate só de microflorestas, né? Mas é um debate mais amplo a respeito da questão da arborização urbana aqui na cidade. Então, quero convidar também você que está assistindo a gente na TV Câmara, que no próximo sábado nós vamos ter, às 9 da manhã, aqui no plenarinho da Câmara, mais uma reunião da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, a partir das 9h30 da manhã, com o tema arborização urbana. A gente sabe que tem muita gente na cidade preocupada com as nossas árvores, com esse tema. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Romão. Para as considerações finais, vereador Benê Lima, mais algo a acrescentar? Vereador Vini? Obrigado pela oportunidade. Só cumprimentar de novo o Thiago aqui, dos demais participantes, o pessoal da mesa aqui, que eu não sei o nome de todos, fiquei um pouco atrasado, estava em outro compromisso. O vereador Wagner Romão aqui, que é um vereador que vem sempre se preocupado com o meio ambiente da cidade, né? Embora a gente está na contramão aí do governo federal, que vem desmatando. Cumprimentar o Iabico e cumprimentar o Vini. Não, o desmatamento no governo Lula aumentou 460%. Vamos lá. Obrigado pelas considerações finais. Vereador Vini, suas considerações finais. Um aqui precisa do outro, né? Agradecendo aqui pela oportunidade, senhor presidente, o vereador Wagner Romão, dirigindo muito bem aqui também a mesa, sempre preocupado, como diz o vereador Benê, com o meio ambiente, na Frente Parlamentar do Meio Ambiente. Toda a mesa aqui, todo o público presente, é difícil lembrar o nome de todo mundo, mas a participação de todos é muito importante. A participação aqui do vereador Benê, nosso querido vereador aqui da casa, Jean. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento para ser feito aqui à mesa, né? Irineu. Então, só isso, presidente, agradeço. Obrigado, senhoras e senhores. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Luiz Fernando Vogel, engenheiro agrônomo da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, representando o secretário Braz Adega Júnior. Agradecer a visita e a palestra da senhora Ângela Guirão, bióloga e assessora técnica da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e do engenheiro João Pedro Sangalete Serrano, que representou neste ato o secretário Ernesto Paulera, do secretário municipal de Serviços Públicos de Campinas. Agradecer também a presença da Maria Cabral e Tereza Penteado, Resgate Cambuí, obrigado pela contribuição, do presidente do Condema, Tiago Lira, e do José Antônio de Oliveira, vice-presidente do Condema. E agradecer aqui especialmente ao vereador Benê Lima pela participação, ao vereador Vini de Oliveira e o nosso componente da Comissão do Meio Ambiente, vereador Wagner Romão, a todos aqui da TV Câmara que nos prestigiaram até agora, e os funcionários da TV Câmara que nos proporcionou esse debate da 27ª audiência pública, que tratou do projeto de lei complementar, onde institui a implantação das microflorestas urbanas do município de Campinas, e seu programa de adoção estabelece seus objetivos, processos, limitações, responsabilidades e benefícios dos adotantes, e damos por encerrada esse debate público. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Romão. Valeu, obrigado pelo debate, pela participação.
Vereador, então, uma audiência pública super importante para discutir esse projeto que veio do Executivo para a implantação de microflorestas urbanas, né? Com a participação ativa da população. Qual é a sua avaliação dessa primeira audiência? Acho que nós debatemos a exaustão esse projeto. O Resgate Cambuí esteve presente com várias questões, o Resgate Cambuí, o Condema, né? Os vereadores Vini Oliveira, Benê Lima, Wagner Romão e os técnicos do Seclimas e dos serviços públicos engrandeceram o debate. A audiência pública é necessária para tirar todas as dúvidas à população, para que a população entenda que tipo de projeto de lei que o prefeito está mandando, quais os impactos que trará para a cidade de Campinas, e isso hoje foi debatido e foi esclarecido. Esse é um dos projetos. É claro que o meio ambiente ele pressupõe uma série de ações, né? Você mesmo resgatou a questão dos piscinões, o quanto isso pode ajudar. Queria que você pontuasse aqui para quem está assistindo, então, resumidamente, as principais vantagens do projeto, na sua opinião. Esse projeto que trata das microflorestas, né? Palavra difícil de falar. Microflorestas são áreas que serão plantadas várias árvores, várias espécies frutíferas, inclusive, onde ali espera-se que haja um resfriamento local para combater as áreas quentes que existem na cidade. A cidade de Campinas hoje é muito urbanizada, né? Vários veículos, várias áreas que são adensadas demais e não há o frescor necessário para se combater o aquecimento naquele local. Então essas microflorestas visam resfriar o local, muitas vezes de 2 até 5 graus naquele espaço, e aquelas microflorestas vão combater o aquecimento global, o aquecimento local, aquecimento na cidade de Campinas. Além de ser também espaços de lazer, pressupõe educação ambiental, convívio, né? Sim, e a flora e a fauna serão beneficiadas, a educação ambiental será incentivada, a valorização dos imóveis locais serão incentivadas, né? A adoção das praças será motivada pelas empresas que buscam compensação do CO2, e essa prática já é utilizada nas cidades como São Paulo, como Paris, como Tóquio e outras cidades do planeta, e estão dando resultados positivos justamente para combater as mudanças climáticas que estão aí e ninguém mais tem dúvida disso. E um ponto importante também do projeto, que assim como adote uma praça, vai ser possível também que empresas adotem e tenham benefícios por isso, pelo manuseio, pelo cuidado com as microflorestas. Nós já tivemos aqui a notícia dos técnicos que várias empresas já estão em busca de adoção dessas praças, das microflorestas, para buscar a compensação de CO2 que é necessário hoje para as empresas que estão dentro da sustentabilidade. Muito obrigada pelas considerações finais, vereador. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado para você que nos assiste e gostaria de rever ou compartilhar essa audiência pública. É só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas na aba dos vídeos ao vivo na data de hoje. Você pode rever e compartilhar. Muito obrigada pela sua companhia e fique com a nossa programação. TV Câmara, Campinas. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, convoca a todos para a 29ª audiência pública de 2025. A reunião será realizada no dia 27 de